Bom, como a semana passada eu li uns parágrafos, né, do texto que eu estou organizando aqui, e hoje eu queria continuar e mostrando como é que os temas vão aparecendo, especialmente aqui aparece o tema dos instintos, né, onde o Darwin menciona os instintos. Eu trouxe uma edição aqui, depois a gente pode explorar alguns trechos aqui. Eu acabei, vamos dizer assim, quase uma conclusão meio pessoal, eu acho que porque o Darwin disse que o que ele está fazendo é uma argumentação, né? Argumentação quer dizer, talvez assim, uma peroração de um tema, né? Ele vai contornando o tema, tentando dar... Trabalhando hipóteses, né? Vai contemporizando. Acho que o Freud também faz muito isso, né? Tem muito esse estilo também. E uma coisa que vai retomando o capítulo sobre os instintos, sugere, não sei se estarem todos de acordo, que a mesma dificuldade que ele alega para precisar o conceito de espécie, quer dizer, a mesma labilidade que a espécie tem, que o conceito de espécie tem, se apresenta também na construção do conceito de instinto. Né? O que, aí eu estou fazendo, vamos dizer assim, aproximações, né? O que sugere que, assim como a noção então de uma espécie, quando você sai daquele contexto kantiano que a gente viu, como construção, né, mental, de agrupamentos, quando isso na prática fracassa, quando você efetivamente não consegue descrever o que é um padrão de seres vivos, que seria fruto de uma variação geraria descendentes, que formariam então um agrupamento. Quando você sai desse esquema, né, dessa construção mental, e vai verificar, quer dizer, esse é o problema para o biólogo, porque os exemplos ficam lábeis, os contornos ficam frágeis. Né? E isso remete ao quê? A um incômodo teórico que vai te dizer o quê? Que efetivamente que nós temos só indivíduos, e não espécies. Né? Quando você tenta ver de que espécie pertence a que agrupamento pertence aquele indivíduo, você vê que ele não pertence a nenhum, efetivamente. Ele é um indivíduo. Quer dizer, revaloriza, vamos dizer assim. Essa é a questão que o Darwin coloca. Quando ele mesmo vai questionando, vamos dizer, a rigidez, né, do conceito de espécie, a verificabilidade disso. Não, acho que a definição razoavelmente clara. A definição é clara, mas o caso? O agrupamento, né, vamos dizer, a montagem daquilo, quer dizer, quando você vai analisar os casos, você vai ver que você tem muito mais ali uma labilidade, né, um contorno muito mais fluido do que propriamente um grupo bem definido de seres. O Kuhn trabalha bem isso, né? Porque toda teoria ela vai colocando as exceções de lado, né? Chega uma hora que muitas vezes a gente olha para as exceções e vê que na verdade aquilo forma muitas vezes um outro agrupamento de casos que a gente precisa pela estudar. própria noção de subespécies. Então tem lá o feijão tal, mas tem o feijão tal com pinta verde. Aí tem aqui já uma o do pinta verde redonda, mas redonda com uma certa oval. Em última instância, quando você está com uma ervilha na mão, ela não pertence a espécie nenhuma, ela é única. As características de conjunto dela são únicas. Agora, se você volta, todos começam com a letra I, volta de novo juntado junto das ervilhas. Porque começa com a mesma letra. Não, está pensando na definição de espécie como a possibilidade de reprodução fértil.
Ah, tá, isso é um conceito sim, da reprodução. Sim. Isso que eu perguntei, se é o dado que se coloca essa questão. Então, nesse sentido, todos os cães são da mesma espécie. Então, grandes, pequenos, bravo, manso, tanto faz. Nesse sentido, sim. É uma barreira ou uma facilitação, e isso define, por um lado. Isso sim. Mas no caso particular dos pássaros lá dos Galápagos, que apesar de serem muito semelhantes, são de espécies distintas. Sim. Os ovos não são... eu acho que assim, a gente poderia recorrer às passagens, mas no grosso modo, o que ele quer dizer é isso. Quando você tenta, então, enxergar entre os seres vivos o que seria uma espécie, esse conceito manca. Ele fica frágil. Então eu penso que nesse momento a noção de indivíduo, então, ela meio que se impõe, ela volta a se mostrar. Então, efetivamente, o que você tem é um indivíduo. Né? Que depois, de alguma maneira, eu vou buscando identidades, algum tipo de identidade, e aí vou construindo agrupamento. Né? Como uma atividade norteadora, uma atividade de organização da experiência. Né? Bom, se você projeta isso para o instinto, se o instinto também tem essa labilidade, o que aparece como nó na coisa? O comportamento. Então, efetivamente, ninguém tem instinto. Cada um se comporta de um jeito. Né? E os exemplos são bacanas. Tem um instinto do pássaro que bota ovos no ninho do outro. Mas ele vai pesquisar esse pássaro, mas ele bota no dele também. Bota, tá. Mas ele bota também na terra. Bota na terra também. Mas ele bota onde ele quer. Entendeu? Porque aquela história... O único fato é que tem vários deles que botam no ninho do outro. Então, alguns outros botam onde querem. Né? Então, efetivamente, quando você tenta identificar um instinto, você o descreve a princípio formalmente, ele é uma ferramenta. Quando você vai ver então, se aquele pássaro se comporta daquele jeito, esse não, aquele lá também não, aquele não. Então, as bordas do instinto também vai se anuviando. E o que aparece com isso? Efetivamente, cada um tem um comportamento. Sim, mas aí a questão passa a ser se você acredita isso na variabilidade ou a liberdade. Isso, então, quando ele fala que a razão, a vontade ou a razão pode alterar o nosso comportamento, então mesmo que você tenha um instinto, ainda admitindo que você tem um instinto, que o levaria a se comportar de determinada maneira, quando você reflete sobre aquilo, em níveis diferentes, os pássaros também têm, os mamíferos, não sei o quê, e chega no homem, dotado então dessa autonomia, dessa possibilidade de escolha, ele vai para outra, age de outra forma. Né? Então os instintos mudam, e não necessariamente de uma... Eles mudam sempre, quer dizer, os comportamentos mudam sempre. Toda vez que um ser se apresenta e tem que agir, ele age de uma maneira própria. Que de certa forma fratura, compromete a noção de que há um instinto de conduta, que oriente a conduta. Né? Por isso que eu dizia, e parece que vocês não concordaram muito, que o instinto tem função, a noção de instinto para a biologia tem uma função heurística. Assim como a noção de força é heurística, e aqui todo mundo concorda, em relação a Freud, a Triber, me parece que para a biologia a noção de instinto não é uma noção verificável. Ninguém identificou instintos na natureza. Não, a gente supõe que haja um instinto e buscamos exemplos de instinto. Buscamos explicar os atos das pessoas, dos seres vivos, a partir de instintos. Parte do comportamento, da ideia da regularidade do comportamento. Isso. É presidido por isso, por essa intuição de que, primária, né, a priorística, de que há
um regramento, né, uma linha de plano. Um plano universalmente distribuído. Aquilo que Kant dizia, pensar como se a história tivesse uma finalidade, como se a natureza tivesse dotado o homem de uma ideia de república, de cosmopolitismo, etc. É sempre assim, é norteador. Né? Quando você vai efetivamente aos seres, eles só são indivíduos, eles não são espécies. Cada um é um. Né? Quando você vai ao comportamento deles, eles não são instintivos. Eles são, cada um está se comportando como precisa. No último caso, tem vários indivíduos que se comportam cada um de uma forma diferente. Exatamente. Quer dizer, me parece que a mesma, ele não dá para o instinto, ele não se ocupa do instinto o suficiente para chegar a essa explosão do conceito. Mas, como ele faz isso para a espécie, ele diz que ela continua sendo útil. Aliás, quem aponta a utilidade desse procedimento, antes ainda de Kant, foi Locke. Né? Está no Tratado de Entendimento. Ele diz que é útil para a gente pensar assim. Ele não diz que é correto, ele diz que é útil. Né? É útil. Então nós vamos continuar pensando assim. Mas que haja correção nisso, não é um conceito abstraído, não é um conceito aqui. É um conceito aqui, ó. Eu vou ler uns parágrafos aqui, conforme essas questões vão aparecendo e tal. E a hora que cansarmos, então, encerramos. Então começa assim. Desculpa, eu estou fazendo esse exercício de ler. Eu sei que isso é um pouco enfadonho, mas para mim é muito bom, porque eu me esforço na redação, tanto para preparar como para apresentar. Isso exige um pouco mais de atenção na compreensão dos conceitos, tudo. Então eu acabo tendo fazer um aproveitamento à custa da paciência de vocês. Né? Enfim. Então, vamos lá. Já na introdução de A Origem das Espécies, como todo naturalista de sua época, Darwin externou sua vocação de genealogista, colocando em discussão a investigação em torno da origem das espécies e sua evolução. Essa coisa da genealogia, a gente já destacou isso, isso foi muito forte entre os médicos e filósofos franceses do século XVIII, esse movimento, né, se dá o nome de ideologia, que é o que faz a genealogia, a desmontagem, né, em busca da construção, né, de uma origem e de como a coisa foi se compondo. E o Freud ainda herdou esse vício, né, essa metodologia. Né? Coisas assim, porque, por exemplo, o estruturalismo já não se vale. O estruturalismo dispensa a origem das coisas. Né? Quando condição, né? Isso. Quer dizer, quando o Saussure vai, de certa forma, inventa esse tipo de pesquisa, ele está dizendo, olha, não vamos mais comparar e nem saber de onde veio a linguagem. Vamos ver como ela funciona. Né? Então, acho que aí, depois, quando isso se espalha, né, pelas ciências humanas e tal, aí você tem até a psicanálise, por exemplo, que já, lacaniana, já não se incomoda em saber de onde veio cada elemento. Assim, não faz essa genealogia, porque ela já não é mais um elemento da priorização, né? Não é mais avisado. E o Freud ainda pegou um pouco dessa. Então, se ele escreveu um livro chamado A Origem das Espécies, é um procedimento, uma preocupação própria, né, da época. Você pode hoje, talvez, evidentemente a biologia se ocupa de dizer como funciona, como um organismo, um objeto de estudo funciona, mas não está sabendo onde ele veio, não está sabendo onde ele derivou, são informações desnecessárias. Então é saber a origem das espécies e da sua evolução. Né? Esse jogo, quer dizer, como é que, e lembrando que evolução aí veio por analogia ao movimento dos planetas. Né? Evolução. Parece que são 8 movimentos, né, que descrevem o sistema solar,
E evolução é um deles. Né? Rotação, translação, evolução e evolução. Oi? Não, é assim, é um vocabulário que pega dessas ciências. Né? Porque a evolução aqui é a ideia de movimento, né? De como que vai passando de um para o outro. Uma vez criado, como é que ele se transmite. Porque não é uma essência que é copiada. Porque veja, aqui logo em seguida nós vamos ter que remeter a Charles Bonnet, com quem ele está dialogando, de certa forma, dizendo que não tem pré-formação. Né? Porque a pré-formação não teria, e mesmo a teoria dos homúnculos, não teria esse processo. Né? Porque o adulto já estaria dado. Não teria movimento, teria só atualização. Né? Aliás, o Charles Bonnet diz que a evolução de fato, ela só se dá quando você morre e vai para o céu. Que essa é a finalidade do ser vivo, do homem, ser vivo, né? É ascender aos céus. Né? Então, nesse caso... Mas de um ponto de vista genealógico, é apenas a formação dos planetas, é o modo como eles se formaram. Isso, se você pensar no Big Bang, também é genealógico, quer dizer, supostamente, a partir de uma explosão, cada fragmento se resfriou, se distanciou, isso, aquilo. A evolução não tem um significado moral nesse sentido. Não. É apenas o modo como a coisa acontece. Quer dizer, uma vez que uma espécie, que um ser varia, ele funda, então, uma característica, e a partir dali ele vai descendendo e forma um agrupamento, uma espécie. Né? Tudo para combater a pré-formação, o fixismo, o construcionismo. Né? Tem muita coisa em jogo. Efetivamente, o que estava em questão era a origem das variações e das espécies que delas resultam, mais do que da própria vida. Veja, o Darwin não foi um pensador que teve a saber de onde vem a vida. Não fez discussões sobre o orgânico, a passagem do orgânico para o orgânico, não se meteu nas discussões do materialismo, do vitalismo. Né? O livro dele não tem esse foco. Ele pega daqui para cá. Dali para frente, isso, né? Supondo então que tem um ser vivo organizado, que varia, né? Não é fixo, nem é pré-formado, ele varia e ao variar ele dá ocasião a uma outra forma de outro agrupamento. Até que nova variação, né? E aí você vai. E a ideia é que depois a leitura da árvore, né? Do tronco com a árvore é isso, que ele vai formando galhos e galhos e galhos e você vai tendo a multiplicação. Né? Então, de modo que em sua verdadeira dimensão, Darwin reconheceu a origem das espécies enquanto, aí cito Darwin, mistério dos mistérios. Olha que bacana, né? Se você diz isso na sua dissertação, você está reprovada. Né? Você não pode apresentar um livro para uma comunidade científica dizendo que aquilo do que você está tratando é o mistério dos mistérios. Né? Justamente... Ou o milagre, né? Isso aqui é um verdadeiro milagre. Foi um verdadeiro milagre. Né? Não dá para apelar desse jeito, né? Mas os clássicos podem, né? Os clássicos podem. Justamente por se tratar de sua causa primordial, da qual não se pode saber cientificamente. Então é isso que nós vamos entrar agora aqui, essa questão da origem comum, que eu já sinalizei para vocês. Isso está em Kant, antes de Kant estava em Leibniz, essa noção de que a origem comum e a continuidade, a especiação, ela aparece como ideias do entendimento, né? Isso é heurística, nesse sentido. Né? Desculpe, ideias da razão. Né? Se bem que nós temos também já a noção de especiação, já em Epicuro, né? Mas ela, isso como algo indemonstrável na experiência, mas auxiliar da organização da experiência, ela é uma ideia moderna. Por outro lado, considerou a evolução como um fato no interior da ordem dos fenômenos. Quer dizer, a variação, então, e a evolução é um fato, mas a origem comum não, é uma hipótese.
portanto, como legítimo objeto de investigação científica. Quer dizer, nós podemos investigar a variação das espécies, mas não podemos investigar a origem. Né? Eu acho que aqui você vê 1859, pelo menos no momento em que ele publica, né, a primeira edição. O livro já tinha bons anos, mas de qualquer forma é em torno do meados do século XIX. Você já tinha isso, por exemplo, no Comte, essa ideia de que a origem e a finalidade são pontos metafísicos a serem evitados pela pesquisa científica positiva. Né? A ciência, quer dizer, é muito mais consistente estudar a variação para entender as espécies do que de onde ela veio e para onde ela vai. Né? Então isso já não é uma invenção darwinista, né? Já é um espírito de época de como os limites do enfrentamento de uma pesquisa empírica. Né? A origem e o fim são conversas de metafísica. Né? Ocupando-se desse segundo aspecto e recusando a teoria da pré-formação dos seres vivos, que eu já mencionei, né, de Charles Bonnet, Darwin pagou, no próprio título da obra, um tributo à teoria da epigenia, relacionando descendência e especiação como sua consequência. Epigenia, eu fiz uma nota aqui, é uma teoria criada por Aristóteles, segundo a qual cada organismo individualmente começa de novo, admitindo que não está formado no ovo fertilizado, mas sim que cresce progressivamente a partir de alterações profundas que ocorrem durante a embriogênese. Né? Então, ela se opõe, a epigenia se opõe à teoria dos homúnculos, né? Tem teorias engraçadas, né? Acho que em Eva e em Adão cada célula de Eva e de Adão continha toda a humanidade, né? Toda a população do planeta. Porque cada uma dessas suas células podia reproduzir, na minha infância a gente teve um exemplo muito bacana disso, um brinquedo que desapareceu. Você comprava um bicho de uma certa matéria, ele era pequeno, você jogava ele dentro de um vidro com água. Quicos marinhos. Quicos marinhos. Nada como o homem vivido para lembrar o nome do Quicos marinhos. Aí ele virava, ele virava o que ele já era. Ele só crescia, só expandia, ele se hidratava no caso. Vou contar que o meu não vingou. Não? Não vingou. Nossa, eu colocava nas garrafas PET, minha mãe ficava louca. Aquele monte de garrafa com bicho dentro. Com quicos marinhos. Fazia muito isso. Parece feto no laboratório. Exato. Ficava feio o negócio. Essa é a ideia, então, de que estava um embrião pronto, né, e não algo que se compunha. Né, sobre essa teoria, que vai se compondo. E ao se compor, quer dizer, o bicho que infla, ele não varia. Ele já tem ele está pré-formado. O bicho que não está pré-formado, que tem as informações para se formar, esse pode variar. Porque nesse arranjo ele pode sofrer abalos, né? Variações e resultar um bicho diferente, um ser diferente. Aí não está se fundindo os dois tipos de variação em um só? Aquilo que é transmissível e aquilo que se manifesta. Vou tentar esclarecer. Aquilo que é transmissível, essa ideia continua até hoje. Quer dizer, em cada célula nossa, qualquer uma delas, tem todas as informações que você poderá transmitir para a tua prole. Né? E a outra coisa é, vamos dizer, a tua história de vida, etc, eventos da tua vida faz com que certas informações se manifestem e outras não.
Então, são duas versões. Isso, mas esse código, primeiro, esse código tem uma dose grande de hipótese. Claro. Né? Eu estou dizendo que a ideia da Bíblia, não estou... de ter toda a informação em cada uma das células está evidentemente uma hipótese. E também a ideia de que ela, então, seria uma substituição desse homúnculo, vamos dizer assim. Aquilo que já estava pré-formado pode, em vez de estar pré-formado, ter a sua informação. Só que no executar essa informação, né, porque você frisou o ambiente externo. Essa é uma discussão muito pendente, pendular no Darwin. O quanto a variação depende dos estímulos externos, da pressão seletiva, e o quanto ela é espontânea. Então, se você pensar o que ele não conheceu, que é a questão do código genético, claro, há radioatividades, por exemplo, que podem alterar o seu código genético. Mas há... Crossing overs, etc., são mecanismos próprios. Mas no próprio código, quando ele tenta se atualizar, se replicar, independente de ambiente externo, ele também comete erro. Erro já é uma expressão que a gente vai discutir lá na frente, com o professor Jacob e tal, e com o Canguilhem. Ele não comete erros, ele comete variações. Chamar de erro é ainda pensar numa ortopedia da natureza. Né? A palavra erro e cópia, ela, por mais esclarecida que seja, ela evidencia um prejuízo no sentido de que o Canguilhem vai chamar de que algo pode ser classificado como uma monstruosidade. A própria meta seria a réplica inteira, né? A réplica perfeita. Nunca acontece. Na verdade, não pode se colocar canetas. Isso, exatamente. Então, portanto, acaba não sendo um erro. Acaba sendo, aí, só lembrando, isso é uma coisa que a gente vai discutir mais adiante, mas como esse vocabulário ele é importado da semiótica, temos códigos dentro de nós, isso é muito ambiente francês, ambiente anos 70, né, da cultura, ele acaba recebendo uma caracterização hermenêutica. Então, quer dizer, quando uma célula se replica, o Canguilhem vai dizer houve uma interpretação. Beleza? Não fica bonito isso? Né? Quer dizer, tira aquele cópia e erro, como se fosse um xerox mal feito, né? Não fez cópia, mas pode corrigir, quer dizer, que ainda persiste numa certa direção. O Canguilhem, de certa forma, torna isso meio artístico, assim, uma atividade meio criativa. Quer dizer, o código, quando você faz um filho, você cometeu uma interpretação de você mesmo. O novo ser é uma releitura, como diríamos, de um clássico. Pegar lá uma pintura, vamos fazer todos, cada um fazer uma releitura daquilo. Você não vai copiar, né? Nem reproduzir, você vai se inspirar naquilo para fazer um outro quadro, outra pintura. É muito interessante observar o uso dessas expressões, porque elas nunca são fortuitas. Né? Está vendo que, lendo com cuidado, tudo que você identifica, pequenas variações, vícios linguísticos, indicam tendências teóricas muito divergentes. Bom, tratando dessa questão, François Jacob descreve os pilares conceituais da teoria da evolução nos seguintes termos. Ela decorre, primeiro, da proposição de que todos os seres descendem de um só ou de alguns poucos e raros sistemas que se formaram espontaneamente. Ou seja, a confusão já começa desse ponto de vista. Quer dizer, a razão nos indica que tudo deveria ter começado de um ponto. Mas alguém poderia dizer, talvez de alguns pontos, talvez de mais de um ponto. Então Darwin diz, verdade, pode ser que o Big Bang tenha sido um momento
Mas pode ser que tenha sido várias explosões, né, desde o início. Pode ser que descendamos todos de uma primeira célula, o que seria complicado justificar, porque veja como não tem experiência que mostra isso e como tem contra-argumentos. A primeira célula não teria código. Código é uma coisa que você herda. A primeira célula morreria sempre, sem deixar descendentes. O primeiro organismo morreria sem deixar descendentes, porque não teria código. Então aí já tem um problema, né? Então você vê o quanto essa ideia, né, de uma origem comum, né, ela passa por quase uma mitificação. Ou seja, só não é porque Kant transformou isso numa glória das nossas faculdades, né? Mas a questão da problemática da origem do mundo, todas as matemáticas já eram conhecidas, mas é muito sério. Começar a tocar no mundo é impossível. Ele é retroativo, né? Retrospectivo. O 1 aparece a partir do 2. Isso já tinha que ter o 2. Se não tiver o 2, não tem 1. Então não tem o primeiro, né? E seria mais ou menos o caso do Euclides, né? Mas funciona, né? Funciona bem, ela dá estabilidade para a teoria, é assim que a gente organiza as coisas. Então, de fato, Darwin declarou que... Desculpa, Francisco, só no comentário. É porque as pessoas sempre supõem a partir do que elas já conhecem, né? Organismos têm que ter células. Mas isso a gente não explica a origem da vida. Não quer dizer que na origem isso era assim também. Ou que o que seria comparativamente uma célula originária teria DNA. Né? Quer dizer, como se necessariamente as coisas... O problema é continuar retroagindo, né? Sempre esse que é o problema. Tudo bem, mas e antes? Isso é sempre a questão. Olha o que pensa Darwin. Ele diz: todos os seres organizados apresentam uma origem comum. Mas só depois de admitir a hipótese de que todos os animais originam-se de 4 ou 5 formas primitivas no máximo. Não lembra um pouco o Teller? Aquela mãozinha assim, no máximo. Ele sempre faz assim, cientista maluco, né? 4 ou 5 no máximo. Né? Quer dizer, da onde que tira esse 4 ou 5? Por que 4 ou 5? Né? Deve ter sido de 1, mas no máximo de 4 ou 5. Né? Veja a imprecisão. E todas as plantas de um número igual ou mesmo menor. Uau! Já pensou? E vocês aí querendo... Eu preocupada com a minha. Querendo escrever teorias. O que abre espaço para a teoria poligênica, né, de que houve vários pontos de origem, que admite origens múltiplas das formas primordiais. Reconhece que, a partir deste começo, as diferentes espécies sucessivamente derivaram umas das outras por meio da variação e da seleção natural. Então, por muito tempo e por muita ocorrência, essas duas coisas vão juntas, né? Tem uma variação que pode ser espontânea, mas tem também o seu complemento, que é aquele que vai escolher, né, escolher entre aspas, né, que vai admitir, criar condições para o acolhimento daquela variação, ou vai pôr resistência, essa variação vai desaparecer. Então elas vão sempre aos passos. Acontece o que eu disse semana passada para vocês, que chega uma hora que me parece que o Darwin dá tanto valor para as variações espontâneas que ele chega a dizer que a seleção natural é uma coisa desprezível. Seria carta, fala isso. Porque efetivamente não é ela que conduz. Porque os selecionistas dizem, o que conduz a evolução é a seleção natural. Né? Inclusive por todos aqueles interesses eugênicos que a gente vive. Né? Mas se você desloca o pêndulo para a variação espontânea interna, na verdade é ela que comanda.
ela vai multiplicando, multiplicando, multiplicando. Né? Quanto mais oferta ela faz, mais possibilidade de vida ela te dá. Né? Aliás, aí eu introduzi aqui também uma suspeita de que nossa pulsão, no fundo, é só Freud que vai dizer que pulsão pode ser de morte. Né? A própria possibilidade de ter impulso é contraditório. Freud admite isso. Né? Impulso, isso desde Spinoza. O que para o impulso é o outro impulso, não ele próprio. Acho né? que esse todo esforço dele é o seguinte: redefine. Então isso, redefinir esse conceito de um movimento que quer se esgotar e não que quer oportunizar. É um movimento conservador e não Isso. de impulso. Não de multiplicação, como que é o que parece que ele está falando aqui. Por que varia? Então veja, se nós nos mantivéssemos presos aos nossos objetos, a objetos herdados, o que ocorreria conosco? Nós teríamos menos possibilidade de sobrevivência. Né? Ou, no mínimo, menos possibilidade de satisfação de desejo. Né? Quer dizer, na medida que a gente consegue se desconectar de objetos pré-dados, né, pré-estabelecidos, nós criamos uma gama muito maior de alternativas de projetar a vida. Né? Efetivamente, assim, Freud vai fazer de outra forma, né? De outra forma isso. Mas aqui dá a impressão disso. Quer dizer, então, na medida que o nosso instinto é diferente, o que ele é diferente? Né? Essa relação com o objeto do mundo. Justamente, não ser pré-formado é um ganho evolutivo. Né? Você consegue, então, mais alternativas de vida do que aquele que, quando a gente brinca de dizer que um animal de paste, se a grama sofre uma variação de cor, ou sei lá, qualquer coisa assim, ele perde o objeto e ele morre de fome. Né? Quer dizer, a fixação dele a um objeto enfraquece as alternativas dele de sobrevivência, de adaptação. Então, justamente o nosso tribe, nessa leitura, seria a oportunidade. Quer dizer, não havendo os genitais adequados, utilize os genitais disponíveis, ou os equivalentes, ou, enfim, toda a gama de possibilidades que essa flexibilidade nossa nos permite. Né? Então, voltando aqui, né? Mas vamos ainda ficar nessa questão da origem, né? Sempre articulando essa variação com seleção natural. Então, até aqui eu ainda não estou dando destaque para o prestígio que a variação me parece receber do Darwin. Aqui a variação vai sempre ao par com a seleção natural. Apresentando notável caráter especulativo, tais proposições não estariam justificadas ou fundadas, como diz Jacob, sobre a história. Ela não se presta a nenhuma verificação direta. Tá? O Jacob, ao mostrar como funciona a teoria evolucionista, ele diz, ele está dizendo, ela é especulativa. Né? Ele não está recorrendo a Kant aqui para isso, mas ele está dizendo, olha, o limite da experiência é isso. Né? O Jacob é François Jacob, ele morreu no final de 2013, com 90 e tantos anos. Mas tudo isso, quer dizer, essa fonte que estou usando, é o livro dele, de 1970, que é, vamos dizer, um tipo de uma síntese do pensamento dele, que chama Logique du Vivant, que é quando ele fala dos resultados do prêmio Nobel que ele ganha, né? de genética. No entanto, ela permanece submetida à experimentação quando essa, segundo Jacob, lhe desmente. A experimentação não prova que teve origem, mas ela pode provar que não teve. Né? Um tipo de prova negativa. Diz ele, se ela não tem
nem menos, ao menos o caráter científico, por oposição ao mágico ou ao pensamento mágico ou ao pensamento religioso, é que ela está sempre submetida ao desmentido que pode lhe oferecer a experiência. Então, uma experiência nunca vai mostrar efetivamente a origem comum, mas ela pode dar indícios de que a teoria está errada. Né? Esse seria o limite que se poderia esperar. Eu acho que é nesse sentido, a gente já comentou isso aqui, que eu acho que nós temos que combater as injustiças que os inimigos do evolucionismo fazem, ao dizer que ela não se presta como teoria porque ela não é provada. Nenhuma. Não é para ser provada. Né? Isso é um falso argumento. Quer dizer, quando o sujeito vem e diz isso, ele está, me parece que pegando um mérito da ciência e usando contra ela mesma. Né? É isso que nós podemos dizer da ciência. Isso é o bom dela. Ela é sinceramente improvável. Diferente do pensamento religioso, que escamoteia a sua ficção e se apresenta como alternativa ao pensamento científico. No caso do evolucionismo, por exemplo. Uma alternativa bastante confortável. Tem uma hipocrisia, vamos dizer, no argumento. Né? O criacionismo podia se apresentar como ficcional também. O que não teria problema nenhum. Não teria problema Seria uma nenhum. boa teoria. Sim. Poderíamos até dizer que o Criador ocuparia, do pensamento religioso, ocuparia, e é isso que o Loparic sempre enfatiza aqui, né? A ideia de Deus como uma ideia que dá sustentação junto com a ideia de imortalidade da alma, liberdade e outros tais, natureza, que dá alicerce, vamos dizer, dá fundamento do pensamento religioso, e não precisa ser provada. Ela não tem coisa em si. Ela apenas articula. Ela articula, porque o estatuto dela é isso, é ser heurístico. Então ela não tem coisa em si. Nós não precisamos aqui ficar discutindo se Deus existe ou não existe. A finalidade não é essa. Né? Quando eu falo que teve um Criador, eu não estou querendo provar que existiu um Criador. Estou querendo dizer que a partir da ideia de um Criador, eu consigo pôr em andamento toda uma explicação das criaturas, dos fenômenos, né? Que se seguiram. Então, nesse sentido, o criacionismo seria igualmente honesto consigo mesmo. Ele não precisa combater outras teorias porque são ficcionais, como ele. Né? Enfim. Mas nós sabemos que por trás disso tem elementos políticos, ideológicos, né? Necessidades humanas. Conservadorismo americano. Mas talvez o nosso papel seja esse, né? De estar aqui mostrando exatamente isso. Desta forma, podemos dizer que as teorias da epigenia, monogenia e especiação entre espécies compartilham da perspectiva heurística kantiana, pois não se sustenta por confirmação ou refutação pela experiência, mas por sua eficiência organizacional da experiência. Nesta perspectiva, quando Jacob indica o que seriam suas confirmações, o faz sob forma de novas descobertas, apenas indicadoras das verdades potenciais das primeiras. Por exemplo, a de que todos os seres vivos são constituídos de células. Por coincidência, você citou isso agora. Dizer que então todos os seres são constituídos de células é uma intuição, é jogar para trás aquilo que a gente sabe de hoje, né, e com isso criar um lastro, dizendo, olha, então lá na origem tinha uma célula. Dela e da duplicação e do aglomerado delas que os seres organizados originam. Isso não tem prova. Né? Isso não há experimento que demonstre isso. Quantas variações podem ter ocorrido até isso funcionar e se tornar hegemônico? Aí ele cita outros exemplos, de que todos os seres vivos são constituídos de células, de que de que a informação genética de todo organismo, sendo universal e imutável, está contida no interior do ácido
desoxirribonucleico, de que sobreviveu intacta desde o ancestral comum. Então, essa hipótese que você vai lá, pega um dinossauro e consegue recuperar aquilo, então, como se aquele código tivesse, então, se ele sobreviveu até hoje, se ele é passado até hoje, você olha para trás e diz isso. Então, ele diz, são intuições que dão sustentação à origem comum. Né? Mas o argumento decisivo, mostrando o caráter especulativo de sua teoria, foi dado pelo próprio Darwin ao admitir a impossibilidade prática de retroceder ao que chamou de forma origem de qualquer espécie modificada. Aqui seria o seu tronco comum. Isso demandaria, disse Darwin, que possuíssemos a maioria dos elos intermediários e, em razão da imperfeição dos documentos geológicos, não devemos esperar encontrá-los em grande número. Essa ideia que a gente sempre falou também, que os paleontólogos dizem que a natureza é o túmulo de suas espécies e ela destrói. Alguns elos são destruídos e você não consegue reconstituir. Né? Na verdade, quando se põe esses seres, esse quadro darwinista de homens pré-históricos, isso é uma grande dose de arbitrariedade, porque entre um e outro faltam elos. Né? O próprio Darwin diz, bom, a forma, a origem está perdida. Quem sabe tem aí um vazio. Não haja, nunca tem havido forma original nenhuma. Né? No entanto, a expectativa é que os fósseis tendam progressivamente e no limite de seus achados a virtualmente preencher as lacunas entre as ordens existentes. Além deles, a observação, diz Darwin, de que os órgãos, no estado rudimentar, testemunham claramente que eles existiram em estado desenvolvido em um antepassado primitivo, fato que, em alguns casos, implica em modificações notáveis nos descendentes. Constitui outra prova indireta. Então vejam como é fértil, né, essa ideia de uma forma original, uma forma comum, original e comum. Ela permite todas as... Aí, Darwin declarou ainda que, por analogia, é levado a crer que plantas e animais que apresentam muitos caracteres comuns derivam de um único protótipo. Se você pensar que... bom, isso foi uma observação da minha neta. Ela viu uma lagartixa prensada, onde elas costumam ser prensadas na porta, né, e depois secam ali, e as crianças descobrem que ela está ali. Ela diz, olha, vô, tem um jacarezinho aí. Né? Uma baita aproximação, né? Principalmente amassada, né? Porque jacaré a gente sempre vê deitado, né? E aí você vê, lagartixa não, você já vê ela em pé, né? Mas quando o evento está morto, prensadinho, você vê deitado como um jacarezinho. Né? Então isso são aproximações, quer dizer, provavelmente a lagartixa, o jacaré e o dinossauro são o mesmo animal, então. Todos vieram de alguma forma original. Seguiu reconhecendo que, sendo a monogenia uma dedução baseada na analogia... não, só um comentário que eu acrescentei hoje aqui sobre analogia. Embora Darwin admita, né, ele diz isso, mas depois ele admite que a analogia pode ser um guia enganador. Enganador. Você sabe. É um pensador, acho que é interessante isso, né? Porque, veja, o cara estava escrevendo isso... É um pensamento kantiano. E só publicou porque vieram encher a cabeça dele de que o Wallace ia publicar. Sim. Não, se você não publicar, você vai perder, como Freud perdeu a monografia da cocaína,
O Darwin falou, não vou perder essa. Né? Então publica, mas publica honesto. Porque as questões estão abertas para ele. Né? Então ele admite o que está acontecendo. E provavelmente toda essa abertura, essa indecisão, é o que o impedia de publicar efetivamente. Quer dizer, isso eram rascunhos, né? Isso eram escritos que ele tinha. E de repente... Quantos anos ele guardou de publicação? Quantos, Eduardo? Parece que era coisa assim, já tinha 15 anos, já vinha 15, 20 anos, a origem das espécies já vinha sendo escrita. Aí ele publica essa em 59, mas depois ele publica mais 5 edições corrigidas. Todas muito corrigidas. Muito, Porque a época é muito interessante, né? São muitos anos de maturação do primeiro texto e depois de maturação desse primeiro texto publicado. Então ele mesmo muda muita coisa. Quem fez o trabalho, muita gente deve ter feito, mas aquele Thierry, que eu trouxe o livro dele semana passada, ele é francês, né, ele é de Lille, mas ele passou uns anos na Alemanha estudando Darwin e ele trabalhou com todas as edições. Ele está investigando justamente isso, todas as edições. E aí vai ficando mais claro, vai aparecendo todo. Por isso que ele chama o livro dele de Darwin contra Darwin. Ele diz o que ele diz no momento, depois, se você olha como ficou, dentro do próprio livro tem inconsistências, porque são atualizações do pensamento. Né? Então parece que ele mudou de posição, que ele ficou contra o que ele falou, que ele uma coisa uma hora, mudou, porque era realmente um campo especulativo. A própria ideia de critério de classificação muda ao longo desses anos. Isso. E ele tem que incorporar. Né? Não perdeu o bonde. Né? Então, olha aí o que o Darwin vai dizer. Ele diz, baseado na analogia, é indiferente que ela seja aceita ou não. Por exemplo, desculpa só o comentário. Seguiu reconhecendo que, sendo a monogenia uma dedução baseada na analogia, é indiferente que seja aceita ou não. É, sem dúvida, igualmente possível, assim como supõe o Sr. Lewis, que nas primeiras origens da vida surgiram muitas formas diferentes, reconhecendo seu caráter antinômico. Isso é tábua das antinomias. Né? Você tanto pode provar que teve uma origem de um, ou como que teve muitas. O valor argumentativo é o mesmo. Né? Uma não há um processo de síntese, onde desses dois argumentos você produz um terceiro. É isso que o Kant chama de tábua das antinomias. Né? E essa é uma delas. Ou pelo menos, quer dizer, não é uma das antinomias que o Kant apresenta, mas goza do estatuto. Né? Então ele diz, é indiferente, esse sujeito está dizendo, se Lewis aqui, está dizendo que tem muitas, e eu não posso discordar dele. Eu posso apenas ficar com a outra. Né? A antinomia tem esse incômodo. Né? Kant diz isso é uma derrapagem da razão. Quando a razão se depara com esse tipo de coisa, ela passa a derrapar. Porque ela não pode esclarecer. Não tem como tirar uma conclusão. Mas não sem antes contemporizar a esperança de que nos seres organizados encontremos, nas suas conformações biológicas, homólogas e rudimentares, a prova evidente de que os membros de cada reino originaram-se de um antepassado comum. Então veja o tateio, né? Ao mesmo tempo que ele está mostrando que, olha, até aqui não deu, mas quem sabe, me parece que ele não leva completamente a sério o argumento heurístico. Né? Ele sabe que está fazendo esse uso, mas deixa uma porta aberta. Pode ser uma concessão à ciência. Né? O Freud dizia isso o tempo todo, um dia a medicina vai descobrir, um dia os neurologistas vão saber como é que funciona isso, como é que funciona aquilo. Como se deixasse uma porta aberta
né? Para mais, o dia que tiver mais conhecimentos anatômicos sobre o cérebro, o sistema nervoso, isso vai subir. A Fátima trabalha muito bem isso, né? E ela indica, eu tive com ela na Unicamp, lá no evento que vocês foram, se devem lembrar da apresentação dela. O Freud está disperso pela obra, mas ele é muito convicto disso, de que um dia a ciência da anatomia vai resolver tudo, vai substituir a psicanálise. Porque isso que nós estamos fazendo hoje, sobre a Digivan, é uma ferramenta intermediária. É porque não temos o conhecimento. As neurociências são certas, elas vão dar a última palavra. Né? É que na época não tinha. Então precisava ficar nesse negócio. Como é que é? Conta aí, como foi o papai, com a mãe, não sei o quê, né? Mas um dia tudo isso vai ser passado. Né? O Freud tinha essa esperança. Então aqui me parece que ele dá isso também. Ele diz, um dia a biologia pode preencher essas lacunas, pode retroagir muito radicalmente, como os físicos que tentam filmar, de certa forma, detectar essa primeira explosão por radiações. Né? Os físicos sabem que essa primeira explosão é uma ficção, mas estão tentando gravar. Se conseguir, né, mostrar que determinados fenômenos da natureza seriam ecos dessa explosão, ela ganha. Você também tem que criar vida. Criar, A partir de uma sopa, criar vida. É isso, aquele elemento, aquele momento, aqueles elementos que a vida apareceu. Né? É sempre possível ir aprimorando essa experiência, quem sabe lá um dia, né, produzir um ser organizado. Assim, partindo da ideia da origem e descendência comum dos seres vivos, além da derivação uns dos outros, passou a considerar também a origem das variações que resultam em adaptações que garantem a sobrevivência do ser vivo. Visou assim, para além da investigação das causas primeiras e finalidades, esclarecer quais são os meios de modificação e de adaptação dos seres vivos. Para isso, recorreu, sempre analogicamente, aos estudos centrados nas seleções domésticas, portanto artificiais, que indicavam que as variações, sejam quais forem suas causas, se tornam hereditárias depois de fixadas no organismo, processo para o qual não dispõe de explicação, inclusive pelo desconhecimento da genética de meio. Partiu da consideração do trabalho dos criadores, como agentes de seleção artificial, transpondo para a natureza, que seria produtora de variações que considerou discretas, lentas e sucessivas. Observação que permitiu a consideração do que o homem, considerações do que o homem, ele vai de analogias, é como se ele fosse meio que um outsider assim, da epistemologia. Discreto é uma palavra, uma escolha interessante. Qual? Discreto. Discreto no seu ponto de somente discreto no seu ponto de assaltos. Isso. Não, e aqui, nesse aspecto, de novo, ele tem todo esse vacilo de dizer, não, há alguns que são radicais, mas a maioria não. Mas da onde você tira isso? Bom, eu não vejo monstruosidades todo o tempo. Então, suponho que haja a maioria das variações sejam contínuas. Né? Discreções assim. Mas, de repente, dá um grande salto. E vem um ser completamente diferente. Então, há uma calibragem entre, vamos dizer, a pequena diferença entre você e seu filho e talvez uma grande diferença entre o pai e um outro filho que seria um monstro, por exemplo. Mais evidente, assim, a discrepância. Então, a natureza faria isso em grande escala, o que os criadores, aí, o Zelebert, criador de
de animais, de legumes, essas coisas fazem para melhorar a produção. Além disso, considerou, sob influência admitida de Malthus e Spencer, que há na natureza, sob pretexto de seleção, uma luta pela sobrevivência. Agora tem uma nota também, que isso veio também do Thierry. O Thierry diz o seguinte, que a expressão struggle for life sempre foi apresentada nas 6 edições entre aspas. Justamente porque ele introduz inúmeros elementos onde a seleção natural não se apresenta só como luta, mas se apresenta como cooperação também. Né? Formas, a instintos, ele vai citar o exemplo dos pulgões. O pulgão, não sei porquê, ele secreta tipo de um mel, assim. Ele tem uma água doce, uma açucarada. Aí vem a formiga e chupa o mel do pulgão. E o pulgão não se incomoda com isso, porque ele não ia usar aquele açúcar. Então ele diz assim, esse mecanismo é um mecanismo claramente de cooperação. Quer dizer, os hábitos que cada um adquiriu servem para ajudar o outro, e não para destruir, para competir. Não é uma forma de pôr à prova. Pelo contrário, oferece condições de sobrevivência do outro. Então, quando isso aí seria o caso só de quem visitou os originais, né? Ele sempre aparece entre aspas. Ele tinha uma reserva com essa noção de luta. Né? Eu acho que o Darwin era mais cristão do que parece. Né? Ele talvez não fosse um religioso, mas ele tinha uma índole, uma boa índole, vamos dizer, um sujeito que enxergava também cooperação, vamos dizer, um cristão laico, se é possível. Então, uma luta pela sobrevivência que atua como propulsora da evolução, que amplia as chances de sobrevivência dos seres vivos. Aí os malucos como Spencer, que foram pegar nisso aí, porque a luta pela sobrevivência, ela aparece aqui no negócio de Malthus, né, da produção de alimentos, ela vai ficando inferior ao aumento populacional, e as pessoas vão lutar por comidas, e não sei o que e tal. Aí chega o Spencer e diz, não, esse é o mecanismo da coisa, é a luta, e tem que deixar lutar para que... Aí tem até, vamos dizer, também um Nietzsche meio ecoando aí, né? São os fortes que vão sobreviver, e que contribuição um fraco dá? Qual o custo de carregar um fraco para uma civilização, né? Para uma sociedade? Então essa ideia de que está sempre em luta e que é preciso que sempre o mais forte vença, o Darwin engoliu pela metade. Né? Seu valor, mas ele não É a questão dos hábitos, né? Porque tem a dupla via, né? Os fracos e os fortes podem, num determinado momento, estar em vantagem. Né? Esse é inclusive um argumento do Nietzsche. Lembra que ele falou da cobra que picava, né? Às vezes o que é uma fraqueza de em outras circunstâncias, porque quando você pega esse mecanismo como forma, parece que ele funciona, ele se aplica em todo lugar. Mas na prática, não. Na prática, uma fraqueza pode ser um elemento de sobrevivência. Né? A timidez, por exemplo. E o funcionamento também, por exemplo, do grupo, pode estabelecer um regime de força numa determinada circunstância. Um indivíduo isolado ele pode ser fraco, mas no contexto do funcionamento do grupo ele é forte. Esta também reforçou a hipótese que articula a variação com sua fixação e transmissão hereditária. Né? Essa hipótese da luta, a guerra de todos contra todos, da luta. Completando assim o quadro explicativo da origem, da variação e da propagação da forma modificada, quando melhor adaptada, que nesse sentido evolui avançando, como disse Darwin, uma perfeição de forma e coadaptação. Então, seja pela luta, seja pela cooperação, os seres vivos vão construindo formas cada vez mais perfeitas. E esse vocabulário, que a gente destacou na semana passada, perfectibilidade
que é um termo da filosofia moderna, não quer dizer perfeição. Né? Perfectibilidade é essa capacidade de se aprimorar. Né? Que pode também ser vista como aprimorar em direção a uma forma perfeita. Né? Isso seria uma maneira de interpretar. Mas quando ele está dizendo aqui, me parece que tem esse contexto de perfectibilidade. Então, se eles são plásticos, eles podem estar se ajustando, e isso significa mais chance de viver. E é isso que ele está chamando de perfeição. Agora, se o leitor quiser pegar isso e dizer que o forte é o perfeito, é o aristocrata, né? Ele faz também. Né? Vira um argumento também. E aí você pode desqualificar até justificar a vitória dele. Né? Vencer porque era mais forte. Seu ponto de vista sobre esses processos não poderia ser mais claro ao declarar que a seleção natural causa, inevitavelmente, uma extinção considerável de formas menos bem organizadas. Contudo, antes de levarmos essas considerações a conclusões apressadas, como a de muitos de seus intérpretes, é importante considerá-las na dimensão que receberam de Darwin. É importante distingui-las, segundo Thierry, distingui-la de sua aparência ortogenética, vale dizer lamarquista. Talvez sim aí Lamarck, você conhece bem, então eu posso confirmar isso. Perfectibilidade das formas para Lamarck está mais afeita à ideia de perfeição, como uma ortopedia, alguma coisa que pode conduzir, vamos dizer, a um ser bem organizado, complexo e tal. A crescente complexidade faz parte do argumento, parte de um ser supostamente, né, microscópico. Isso seria um indicador de perfeição, inclusive, de perfectibilidade e de perfeição. Quer dizer, quando o ser estivesse lá, é o que os românticos vão dizer da consciência. O ser que desenvolveu consciência. É interessante que, desse ponto de vista, também a complexidade pode atrapalhar e pode haver uma regressão. Mas isso, é sempre um regime de escada, né? Sobe e desce. Isso, para Darwin. Para o Lamarck. Mas para Lamarck também. Você diria que também. Sim. Para o Darwin é mais complexo. Né? Mas ele também tinha mais elementos. Sim. Quando o senhor coloca as coisas, né? E aí vem também toda a questão ética também, que essa questão de perfectibilidade traz, né, para esses argumentos, quando a pessoa vai definir, por exemplo, quais são as características realmente de sociedade que são perfeitas, de fato, né, para justificar esse suposto domínio de quem está por cima, né, porque tecnicamente, se a gente for trazer para vários âmbitos sociais, cada sociedade, antropologicamente, tem sua maneira organizacional que tecnicamente funciona. Então, quando você pega um elemento de fora e joga ali para comparar, acho que a mesma coisa que a gente pode fazer também com os animais. Quando você traz um predador de um outro ecossistema que joga em determinado ecossistema que não tem ninguém que consiga competir com ele, é óbvio que a gente pode argumentar, não, mas é porque a perfectibilidade dele é maior, porque se sobressai sobre os outros. Então... Bom, enfim, então acho que isso é importante a gente ficar atento, porque na origem das espécies, a noção de perfeição, de formas, ela aparece inúmeras vezes. Então precisa ficar bem claro do que estamos falando, para justamente uma coisa que você está falando, não moralizar esse conceito. É que eu levantei essa questão porque no dia que teve a defesa do colega que estava trabalhando justamente darwinismo, foi um dos pontos que foi levantado na banca foi esse, né, de que o darwinismo foi muitas vezes utilizado como argumentação para poder justificar determinadas condutas sociais. Né? Então, quando o senhor falou aí, isso aí não tive como não deixar de lembrar.
Ok. Eu só preciso então verificar essa questão do até que ponto isso é ou não é lamarquista, né, Eduardo? Como é que. Se tem um descompasso aí entre os dois com relação a essa ortopedia. Eu tinha a impressão. Genética ou ortopedia? Ortogênese. É porque dá a ideia de uma certa correção. Eu acho que esse termo lamarquista, ortogênese, ele indica, pelo menos como vício de linguagem, é aquilo que corrige. Né? Vai moldando de uma maneira a atingir um objetivo. Talvez não esteja tão longe, né? Ambos, como você falou. Assim, a tendência, ela se expõe pelo uso e pelo desuso. Né? Então, as antenas dos caracóis, a necessidade de apalpar a terra, então, tipo, concentrariam os fluidos naquela região do corpo e logo expandiriam ao longo de algumas gerações. Ele não dá a escala do tempo, né? Mas tem essa questão da funcionalidade do órgão, né? Se ele, digamos assim, está... Se é usado, ele tende a se Senão ele tende a se atrofiar e a se modificar. Então, no lugar da seleção natural ser do ambiente, né, você tem a questão do uso. Não sei se fica no lugar. Eu acho que a seleção está lá. Ela continua lá. A seleção natural, ela se dá, digamos assim, pela funcionalidade, né? Então, se o caracol usa, podemos dizer que isso é um processo de seleção, isso é uma pressão seletiva. E na medida que ele usa, aquela ferramenta dele se aprimora. Se ele guarda no colo e não usa, ela se atrofia. Então haveria uma ortopedia nesse sentido, de que ela vai se refinando, ela vai se tornando cada vez uma ferramenta mais acurada, né, do uso do animal. Então essa seria a perfectibilidade do animal. Agora, o Darwin, essa coisa do uso, embora ele também faça menção a isso, que o uso também tem que ser feito, mas se você joga o pêndulo para dentro, quer dizer, na verdade, um aparelho que nunca foi usado, ele pode se devir melhor do que aquele que é usado. Não depende tanto do uso, depende da variação. É invertido, né? A capacidade, a possibilidade é dada antes. É dada internamente, na própria variação. A variação pode produzir uma lente, se é, vamos dizer, esse tentáculo tem uma lente, pode produzir uma lente mais apurada para chegar mais longe, uma torção melhor que reflita de uma maneira mais precisa as imagens. Então ele ganha visibilidade, ele começa a se defender, ele busca mais presas, isso aqui. Né? Mas isso não dependeu do uso, do desuso. Dependeu só da variação. Uma variação ofereceu, por acaso, uma lente melhor para ele. Contemporâneo, que eu acho que coloquei já, a imunidade ao HIV. Então, tem populações na África que tem o vírus e não desenvolvem. Não desenvolvem. Isso seria, ninguém sabe quando que veio a informação genética que faz com que o vírus não tenha feito nenhum sobre isso. Mas seria, hipoteticamente, uma vantagem evolutiva na situação em que se introduz o vírus, ou a transmissão do vírus na população. Pode ser pensado assim. E não dependeu de nada da atuação desses povos. Não, ninguém sabe. Não tem uso nenhum anterior. Quer dizer, a coisa assim, a informação se instalou, ninguém sabe como. Quer dizer, sem propósito, né? Uma variação, vamos dizer, no seu sistema imunológico, que não é boa para outros vírus, mas é boa para enfrentar esse, o pôs em condição favorável. Né?
E não foi por hábitos E eventualmente esse vírus está lá há muito tempo, convivendo com uma população que tem uma imunidade natural, e de repente sai daquele circuito e ele aparece no mundo. Quer dizer, esse tipo de essa coisa. é uma das explicações, né? Do vírus AIDS estava em símios, e aí por se alimentar deles, ou por práticas zoofilia e tal, ele vai com outro animal que... Isso ocorreu já com outras populações, por exemplo, quando os portugueses chegaram ao Brasil e chegaram ao lugar que existia antes do Brasil, no caso. Sim. Ou algo do gênero. Eu acho que o interessante nisso é que a informação se instalou durante ninguém sabe quanto tempo, quantas gerações, que não era uma vantagem. Sim, é só no momento que... Em determinado momento se mostra. Bom, de fato, vamos avançar mais um pouquinho e a gente interrompe, né? De fato, para dar o sucesso de um organismo é sempre considerado probabilístico e depende, e olha que interessante, né? Sem ter conhecido a genética de Mendel, que era probabilístico. Né? Há historiador dele que diz que ele chegou a fazer experimentos parecidos com o de Mendel, lá no seu laboratório e tal, vendo ali, mas não exaustivamente como Mendel, o que teria levado a conclusões diferentes. Não sei detalhar isso, mas já li coisas a respeito dessa ocorrência. Que ele frequentou experimentos que em certas circunstâncias eu teria indicado o probabilístico ali das informações, mas ele não alcançou. Então, é sempre considerado probabilístico e dependente das circunstâncias de vários fatores que podem resultar em boa ou má adaptação, sem com isso postular uma intenção na natureza. De modo que a ocorrência dos resultados positivos se dá pela superação de formas menos adequadas, menos adaptadas e, por isso, mais imperfeitas em relação às condições ambientais emergentes. Tudo isso relativamente ao que postulou como uma lei geral que, e aqui a gente falou semana passada, né, que o Fresati diz isso, né, ele cita lá no livro dele que o possível Cassirer, por exemplo, reintroduz o Darwin no finalismo, porque, imagino que por argumentos como esse, o Darwin diz isso, né? Postulou uma lei geral que tem como lema, eu cito, a conservação de todos os seres organizados. Isso é tomar um partido, quer dizer, quando ele fala isso, ele está falando em nome de terceiros. Né? A natureza quer conservar os seus seres e para isso ela fez um mecanismo de variação. Coloca uma intencionalidade na natureza. Coloca intencionalidade. Que é um procedimento muito corriqueiro na história da filosofia, da religião, da ciência. Colocar uma intencionalidade ali. Isso é citação, né? Ela quer a conservação de todos os seres organizados. Ou seja, isso com argumentos desse tipo que eu comecei, quando eu e o Daniel começamos a tratar disso, há uns anos atrás, era justamente identificar aonde está escrito que a vida quer viver. Né? O que efetivamente indica? Onde está indicado isso, que a vida quer viver? Bom, vamos ser sinceros, em lugar nenhum. Né? E aí vem um sujeito como esse e diz, sem nenhum constrangimento, que a natureza tem uma lei geral que visa a conservação de todos os seres organizados. Está aí. E é curioso porque, como isso sustenta o debate, né? Comentei semana passada, então nós estávamos lá no colóquio, às 18, e o Gelson apresenta o texto dele de Hans Jonas,
e uma das falas que chamou a atenção é assim, falando de Jones, né, que é mais razoável pensar que isso, pensar assim, que a vida quer viver, do que pensar que a vida se encaminha para a morte. Né? Isso é reproduzir o argumento kantiano do abderitismo e do terrorismo moral. Mas a pergunta é essa, por quê? Por que não? A questão é saber se a vida quer ser razoável, né? Isso. Por exemplo. Quando eu tomo uma posição dessa, eu injeto essa... Eu digo, olha, ela disse que quer. Ela disse que ela é razoável. Ela quer ser razoável. Pode até ser, mas não está provado. Isso. Nesse sentido. O problema é falar pelo outro. Isso. Ele pode dizer, olha, eu vou dizer que a como natureza... diria o Temer, né, fazer ilações. Fazer ilações. Eu poderia, por exemplo, dizer o contrário. Poderia. Vocês ouviram isso recentemente em algum lugar? Quem roubou foi você. Você é o verdadeiro chefe da quadrilha. Não eu. Fica me acusando aí, né? É verdade. Mas de qualquer maneira, coloca, na minha percepção, coloca um lugar para a psicanálise. A gente trabalha exatamente nesse irredutível, onde não se reduz a razão, onde não se reduz ao... É isso, né? Quer dizer, onde se coloca que as coisas não recebem a sua explicação última a satisfazer. Isso, e aí se torna quase independente da crença na neurofisiologia. Então, pode a neurofisiologia vir a explicar tudo? Ou haverá sempre algum resto? Sim. Sempre. O Lamarck ele explicaria essas questões do mesmo modo que o Freud a respeito da pulsão de vida e de morte. Né? Haveria duas leis universais, uma de atração e outra de repulsão. Então, digamos assim, uma que agrega e outra que desagrega. Né? Então, quer dizer, existiria uma tendência para a complexidade, mas também inversamente uma tendência para a decomposição das coisas. Né? Então, e tudo querendo ou visando essa conservação dos seres. E a origem da vida também teria relação com essa tendência gregária, vamos dizer assim, das moléculas. Porque você pode dizer que você enxerga isso ali, esse conflito. Quando o Kant chama de nossas inclinações de organizar segundo uma social sensibilidade, ele diz uma coisa boa. Ele diz, olha, você é um trabalhador preguiçoso, você é um altruísta egoísta, você convive esses opostos. Né? Mas para que serve isso? Não serve para nada, serve para viver. É o que eu posso me comprometer em dizer. Mas ele diz mais, ele diz, não serve justamente para impulsionar a consciência a alcançar a compreensão do universal, do cosmopolitismo. Aí ele está conferindo, ele está falando mais do que o discurso permitir. Pode ser, tem duas, eu vejo os seres se cooperando ou vejo às vezes os seres se destruindo. Então vamos dizer que tem essas duas coisas. Dentro do próprio movimento constitutivo tem o aspecto destrutivo, isso. Que é exatamente como o Freud trabalha. Mas isso para levar aonde? Não sei. Não sei. É assim, funciona assim. Né? Aonde isso vai dar, não tenho notícias ainda. Então eu acho que o Darwin podia ter parado aqui. Essa afirmação visando uma lei geral que tem como lei para a conservação de todos os seres organizados, ele paga o preço que não precisava pagar. Dizendo que tem variação e seleção, está ótimo já. Estou dizendo, olha, essas duas coisas funcionam. Aí alguém pergunta para ele, professor, funciona visando o quê? Eu não sei. Talvez nada, talvez
talvez sim, pode ser que a natureza tenha, mas eu não posso falar por ela. Né? Então ele compromete, ele leva o argumento mais longe do que podia. Mas aqui já começa desde o começo, né? O que ele procura uma origem, a outra ponta está com miragem lá na frente. Não é só uma descrição de funcionamento. Ele procura uma narrativa para a origem. E aí, no final, aparece... E de certa forma, isso é por analogia. Né? Porque nós intuímos, tudo que nós fazemos tem uma intenção. Né? Estamos aqui para visar alguma coisa. Por que a natureza também não faria isso? Provavelmente deve haver nela também uma intenção. Seria... Ou pelo menos uma razão. Uma intenção, um interesse. Você injeta, fala pelo outro. Mas existe algum exemplo de alguma variação que claramente, por exemplo, no ambiente, para a espécie ela variou e foi pior para ela sobreviver? Sim, então isso... Todo dia. Todos os dias. Porque assim, as variações, elas acontecem e depois se sabe, hoje, assim, né, com o detalhamento, que são muito mais frequentes do que ele supunha, do que se podia, assim, ali no laboratório, né, o sujeito estava fazendo pepinos grandes, médios, não sei o quê, melancia quadrada, essas coisas que os criadores fazem. Hoje se sabe que é quase que um processo frenético na natureza disso. E é justamente essa multiplicação que vai... Não dá para, a gente só vai saber se ela é ruim a posteriori. Né? Quando eu comecei a tratar disso, eu brincava com os alunos, eu estava ali do lado do Rio Belém. Né? Aí eu comecei a lembrar daquele filme, o Mundo Aquático, a Waterworld, né? Que o cara aparece, o galã lá, assim, no meio de um barco, e de repente mostra a mão dele, tem como guelras, assim, não é guelra, não. Não é guelra mesmo. Aquelas... A membrana. Membrana. Aí ele nadava, assim. Então dá a impressão, parece, você vê no filme, que é assim, o cara humano sobreviveu num barco. Aí ele só tinha que nadar. Tanto nadar, a mãozinha dele começou a ficar mais fina que uma mão de pato. É um filme de interpretação lamarquista. Me parece isso. É um exagero do lamarquismo. Mas ele tem guerra também. Tem guerra também. Isso, depois ele tem, porque ele tem que respirar debaixo d'água e tal. Mas o curioso, eu dizia assim, por exemplo, eu estou aqui, começar a nascer escamas em mim, virar um ser escamado. No verão eu ia morrer de calor, meu corpo ia segurar a temperatura na atmosfera, eu ia começar... Então ia ser uma variação, ainda que eu possa até ficar bonitinho, sei lá, como esquecer essas escamas e tal, mas ia ser inconveniente. Mas, salvo se eu parasse de vir a pé ou de carro para cá, e mergulhasse no Rio Belém, que passa perto da minha casa, e começasse a usar o Belém. Você teria que desenvolver outros mecanismos lamarquistas também para sobreviver no Rio Belém. Eu viraria também, por causa Na verdade, você ia precisar do século XX, você ia precisar de mutações mesmo. Então, as políticas. Se eu pudesse ir nadando com as escamas, aí eu falava, ó, quem está passando mal, vocês que estão aí fora, e eu aqui dentro vivo bem. É que eu pensei nisso porque talvez... Eu pensei que o Darwin tenha posto esse postulado, digamos assim, que a vida se afirma, por não achar nenhuma variação que seja deficitária. Não. Então, o tema é esse mesmo. Não, as variações... variações... As mariposas mostra a variação do céu. As variações, o fato da variação, a variação, o fenômeno, ela não vem com carimbo. Ela apenas acontece. E aí, nas ocorrências, nós vamos ver o que faz com ela. Você lembra quando o Joesley perguntaram por que ele financiou... o Joesley. Por que ele financiou... o Joesley. Agora você financiou. Ele falou que ele financiou 1.800 políticos. Aí o cara falou, mas para que tanto? Ele falou, vai que eu preciso.
São as variações. Não, até um vereadorzinho lá em Colombo. Mas o que esse cara vai? Pra que você tem que ter um vereador em Colombo? Vai que um dia tem um negócio da Petrobras. São vocês que estão pagando mesmo? Eu preciso do cara. Eu acho que a variação, assim, ela vem. Ela vai vir. Vai que numa hora essa escama encontra utilidade. Então vamos dizer assim, a princípio, ela não vem para ser boa ou má. Por isso que depois do Caminei, desaparece esse negócio de monstruosidade. Não dá para chamar de monstruosidade, porque vai que, em certos contextos, aquilo vira um benefício. Então ela não tem carimbo quando ela vem, não tem valor moral. É depois. Então ele fala, tem variações que... A necessidade cria um novo hábito, né? E depois do novo hábito criado, surgem variações. É o mecanismo lamarckista. E numa dessa, muitos seres sucumbem. Na cultura é possível. Mas então ele afirmou isso por uma questão de antinomias da razão. Então, tipo, eu vou ficar com esse lado, que eu gosto desse lado. Que a vida quer viver, sim. Né? No outro, então, lá no livro sobre materialismo, eu apresento o argumento do Schrödinger e do Loff, mostrando justamente isso. O Schrödinger diz a evolução, ele olha para a evolução e diz essa produção de fluxos, essa multiplicação de formas de vida, é a forma de escapar da entropia. É assim que a vida se propõe a viver, criando conexões para fazer trocas entrópicas. Isso ele escreve em 45. Em 69, o Loff escreve um capítulo dedicado ao Schrödinger e diz, pois eu vou dizer o contrário. Eu vou dizer que a evolução está aí justamente para gastar a energia visando o repouso. Então, um diz que o mesmo fenômeno, esse fenômeno, então diz assim, se você tem 2, 3 filhos, você está deixando descendentes. Você está ampliando a sua existência. Aí o outro diz assim, não, você está se dividindo em 4. O que você era, se você fosse solteiro, você seria uma fortaleza. Ao ter 4 filhos, você virou 4 pedaços. Você enfraqueceu a tua vida, né, a tua existência. É o mesmo fenômeno. Você pode enxergar do lado do outro. Então é nesse sentido que quando ele diz que a variação está a serviço de conservar, ele poderia dizer a variação ocasiona a conservação. Pelo menos que eu estou vendo aqui. Isso já seria dizer bastante. Né? Olha aqui, ó, esse ser que variou, eu poderia dizer, olha essas escamas me permitiram não perder calorias, não gastar transporte, então foi bom para mim. Só isso. Mas agora dizer que essas escamas vieram para me salvar, que elas tinham a finalidade de me dar um ganho qualitativo. É interessante que as variações, uma vez aplicadas, elas podem funcionar e elas podem efetivamente vir a se tornar mecanismos mais complexos, né? A partir de uma primeira oportunidade. Agora, querer dizer que elas já vieram para isso? É se comprometer com... Se comprometer demais. Então, só que onde ele fala dos instintos, aí a gente para e deixa os instintos para tratar na volta do semestre. Seu sucesso explicita sob que condições o organismo, mesmo simples, na verdade o organismo é sempre considerado simples ou imperfeito quando limitado pelas condições de sobrevivência. Pode ser considerado perfeito no sentido de adequado, o que ocorre por um processo de descendência modificada e pela seleção natural que opera por um tipo de escolha que indica, mas que também produz, como disse Darwin, um aperfeiçoamento dos órgãos e dos mais complicados instintos. Aí eu trouxe a citação para abrir a conversa dos instintos. Você segue ali. Então, o instinto também está na ordem das características físicas. É também a seleção natural que gera hábitos, né? E esses hábitos também sofrem variações. É como se a gente pudesse introjetar nele
a mesma dinâmica que estava nas variações físicas. Né? O comportamento também é algo que está sujeito a ser sempre esdrúxulo. Professor, aí no caso, o hábito vem antes do instinto, é isso que o senhor está colocando? Ou o instinto vem antes do hábito? Porque no Lamarck o hábito vem antes do instinto, não é isso? Vem antes de quem? Do instinto. O hábito viria antes do instinto necessariamente? Porque assim, a articulação entre instinto e hábito seria no sentido de que uma coisa que você passou a fazer, em função do fato, você passou a agir daquele jeito, botar o ovo no ninho de outro pássaro. Algum dia um pássaro fez isso. Aí, sem saber os mecanismos. Chupim, né? Sem saber os mecanismos que permitiram a fixação desse hábito, ele já supunha isso. Ele passa a agir assim, incorpora e transmite. Tudo isso é hipótese, o olhar geral da coisa. Ele não tinha noção da estrutura de como isso se dava, né? Mas tinha a impressão que se dava. Ele diz, bom, então o que aconteceu? Aquilo que era um hábito, na medida em que vira, depois o filho aprende, o outro neto, isso vira um instinto. Então, por ordem, vamos dizer, hierárquica, o hábito vem antes do instinto. Mas ele diz também, não, tem formigas que não sei o que não adquiriram por hábito. Tem instintos que não vieram por hábito. Então ele sempre deixa a porta aberta. Isso dá. Mas ele admite a mesma coisa que o Lamarck admite, que é o hábito para o instinto. Mas a presença que precisa não ter como um hábito, mecanismo exclusivo, por isso que ele é mais complexo. Não é exclusivo. Mas que normalmente é preciso ter tido um hábito, criar um hábito que funcionou, só que tem isso, você tem que variar esse hábito. Porque se você for fazer sempre igual, chega uma hora que aquele procedimento não funciona. Né? Há uma perfectibilidade no hábito para que ele venha se tornar um instinto. Um dia... Porque ele também admite a questão da necessidade, só que não com a mesma ênfase que o... Ainda que todas as fêmeas do pássaro tenham aprendido, ou tenha de alguma forma nela a ideia de pegar esse ovo e pôr no outro ninho, se um dia não tiver ninho ali, ela tem que parar com isso e fazer outra coisa. E pôr esse ovo... E vai fazer. E vai fazer. Aí cria um novo hábito. Quer dizer, houve uma variação daquele instinto, né, um derivado. Não existem artefatos humanos na natureza, mas os seres naturais utilizam artefatos humanos adaptativamente. Eu leio isso borra a fronteira entre instinto e hábito. Claro. Existem muitas circunstâncias assim, né? Por exemplo, quando você aprende a dirigir, você tem que usar totalmente a tua consciência para isso. Depois vai para o cerebelo, fica lá automatizado. Dá para dizer que você transformou em vida um hábito em instinto. Porque não tem uma descrição do instinto assim, né, exaustiva que permita você definir que isso não é um instinto. Essa automatização. Né? Agora, vai querer ficar com todos os comportamentos complexos da gente, né, na consciência, a gente não faz mais nada, né? Vamos combinar da gente em agosto, então quando voltar para esse tema, a gente pegar o capítulo dele sobre instinto, porque tem a parte teórica, o começo, depois tem o exemplo de várias situações, instintos, do cuco, das abelhas que fazem o sextavado lá, o cacho, porque os matemáticos dizem que é a forma que cabe, é a embalagem que cabe mais produto dentro. Essa que a abelha faz, assim, o jeito, o formato. Então elas, vamos dizer assim, as que fazem de outro jeito, armazenaram menos mel. Sim. Essa armazenou mais. Então teve um ganho. E aí passou a se tornar um instinto. Entendeu? Então tem várias discussões sobre isso ali, e a gente podia pegar esse capítulo e trabalhar, né? Tá bom.
Tá, você está interessado em ir no evento?